Bem-vindos ao Let's Get Real Estate, o podcast powered by IAD Portugal. É o 4º episódio e hoje vamos falar sobre como criar um anúncio eficaz para a venda de um imóvel. Antes de mais, apresentar os meus convidados de hoje, os nossos convidados de hoje. Começo pela Ingrid, a Ingrid Reis, que é aqui Account Manager do Imo Virtual, com quem já vamos trabalhando há algum tempo. Mas temos também o André Rodrigo Paiva, consultor da IAD, portanto isto hoje vai ser um episódio com sotaque ali do outro lado do oceano, e eu para estragar tudo, não é? Nós, e posicionando um bocadinho, o podcast Let's Get Real Estate visa, de facto, levar ao mercado imobiliário, aos profissionais do mercado imobiliário, a melhor informação possível. Fala-se muito sobre o mercado imobiliário. Na IAD nós ambicionamos a que se fale bem, e este foi o mote para a criação deste podcast, que vai agora, hoje, para o 4º episódio, e vamos falar sobre isso, vamos falar como fazer um anúncio eficaz para vender mais rapidamente um imóvel. No 3º episódio, no último episódio, falámos sobre o produto, o preço do produto, que é um componente fundamental na venda do imóvel, na venda rápida do imóvel. Mais bem posicionado, mais rapidamente se vende. Mas a promoção tem também aqui um fator fundamental, não é? Ingrid, tu convives diariamente com centenas ou milhares de anúncios imobiliários. Antes de mais falar sobre isso, que é quando... Digamos que hoje em dia 90% das transações nascem num portal imobiliário. Se eu fizer uma busca, vou ter centenas, milhares de resultados. Qual é este impacto da primeira impressão? Eu acho que começamos por ser aquele espaço onde nós conseguimos ter maior número de imóveis diferentes. E acabamos por conseguir fazer aqui uma escolha específica, mas também por termos um número tão elevado de imóveis, também temos que cuidar um bocadinho de que maneira que nós vamos estar. Sim, porque o primeiro resultado de uma pesquisa é uma listagem enorme. Exatamente. Não é? E depois há o segundo momento, que é o momento em que o futuro comprador decide clicar naquele anúncio, não é? E eu costumo dizer que nós vamos sempre à procura de algo na internet e criamos sempre uma expectativa bastante elevada acerca da nossa pesquisa. Eu costumo brincar até a indicar que no primeiro dia vamos fazer uma pesquisa onde queremos até um T4, piscina, temos tudo por 120 mil euros, e então acaba por não ser esse o resultado, mas acabamos por ver nessa primeira pesquisa algo sempre que nos chama a atenção. E acho que o cuidado que temos que ter, em primeiro lugar, costumo sempre dizer a todos que nós temos que nos pôr da parte do comprador. O que eu, como comprador, gostava de ver quando fizesse uma pesquisa. O que é que me vai captar a atenção? Exatamente. E com estes critérios, tentar criar o máximo possível a informação que vai alimentar essa pessoa que quer comprar um imóvel. A imagem eu acho que é o principal. Se nós temos uma boa imagem, a primeira foto de capa é aquela que vai captar a nossa atenção. Às vezes não tem que ser de um jardim fantástico, pode ser até de uma sala. Mas a primeira imagem tem que ser aquela que nós temos com maior qualidade, que está arrumada, limpa, porque nós até, quando nos apresentamos aos clientes, também temos que estar limpos, asseados, com uma imagem cuidada, certo? Eu acho que é igual, isto detém-se o mesmo na internet, portanto temos que ter a primeira imagem, tem que ser aquela que capta a atenção. E há muitos fatores que são importantíssimos para levar a cabo sempre uma primeira imagem. Deixa-me incluir aqui o André. Olá, André. Tudo bem? O André na conversa. André, enquanto consultor imobiliário, partilhas desta preocupação com a imagem de capa do anúncio, com a primeira imagem que o potencial comprador vai ver? Sim, plenamente. Eu penso que, conforme a Ingrid disse, né, para nos apresentar para qualquer pessoa, seja numa entrevista, seja na hora da visita, nós temos que a primeira impressão. E essa primeira imagem e o restante delas vai fazer com que o cliente coloque ali como favoritos ou não. E isso vai fazer toda a diferença no pós. Né? Porque muitas vezes falávamos, antes de começarmos a gravar, falávamos sobre a concorrência, não é? E
muitas vezes é isso, é vencer. O primeiro, quando estamos a falar nos portais imobiliários, o primeiro objetivo é vencer a concorrência, não é? É daquela listagem eu conseguir ser o clicado. É isso. E então aí conta muito essa primeira imagem, para além, claro, das características, já podemos falar sobre isso, da quantidade de atributos para que eu consiga sair nos filtros de pesquisa, não é? Mas, e eu digo muitas vezes isso, a primeira pesquisa, tu falavas também sobre isso, a primeira pesquisa é relativamente abrangente, não é? Quando um comprador vai pela primeira vez ver o que há, a pesquisa é muito abrangente e então aí a imagem tem a imagem de capa tem um peso fundamental, não é? E depois aí eu ganho o clique. Ganhando o clique, aí eu começo a falar diretamente para aquele cliente, não é? Exatamente. Para além da primeira imagem, pergunta, a primeira frase do texto do anúncio também tem esse relevo? Totalmente. Principalmente identificando a característica do imóvel, né? E como a Ingrid disse no início da fala dela, que é identificar bem o cliente, se colocar no lugar dele. Como ele ia olhar, como ele compraria aquilo, né? Vai atraí-lo mesmo para olhar o resto do texto e as demais imagens, para que ele coloque mesmo ali como favorito e seja o seu imóvel a ser visitado. Então, é fantástico, tem que ser em primeiro lugar. O que conselho nos darias tu, Ingrid, do outro lado, do lado do portal e do lado de quem sabe perfeitamente quais são os anúncios que são clicados e os que não são clicados? O que é que nos aconselharias nisso? Para a primeira imagem já percebemos, representativa, mas muito cuidada, muito qualitativa. Esse primeiro trecho do anúncio que eu leio, também conta. O que é que lá deve estar? Também conta. E conta sobretudo porque, para além de nós irmos ao encontro das expectativas do cliente, ou não, porque também é válido, mas conta porque vai ser o início da leitura, vai ser o início da verificação do conteúdo que nós temos para mostrar para ele. Nós estamos a caracterizar o que nós temos do nosso lado. Isto é um bocadinho controverso e vou explicar porquê. E aqui vou do nosso lado. Adoro. Vamos. É porque em muitos casos nós, sobretudo, recomendamos que o cliente seja muito direto. Nós estamos numa era digital onde todas as pessoas o que querem é informação da maneira mais rápida possível. E o que é que acontece? Que às vezes e isto é um bocadinho cultural também, e é válido que seja cultural. Em termos de pesquisas, nós sabemos que há muitos países que fazem pesquisas diretamente nos nossos portais e que, na verdade, eles não gostam de uma história bem contada acerca do imóvel. Gostam de informação ser levada direta, concisa e factual. E estar aqui totalmente discriminada. O que é que nós fazemos? Também recomendamos como maneira de marketing para fazer com que também o cliente consiga ler facilmente, faça uma estrutura boa de informação. Mas a primeira frase tem que ser eficaz, porque senão nós cortamos o elo de ligação com a informação que vem abaixo. Quando escreves um texto, um anúncio, tu és um homem da imagem fundamentalmente. Sim. Mas suponho que também investas um bocadinho nos textos dos teus anúncios, suponho, sim. Não tenho a certeza. Pensas na pessoa que te vai comprar o imóvel? Claro. Ou seja, escreves um texto? Sim, como eu gostaria de ver naquele imóvel, porque para já, ao captar as imagens, ao conversar um pouco com os vendedores e consecutivamente também analisar o que tem em torno, para já sou eu que tenho toda essa informação. Então eu tenho que expressá-la e tentar passar para o meu anúncio da forma que eu gostaria de ver. E certamente deve ser da forma que o cliente também gostaria de ver aquela apresentação. Então, é certo de que em alguns momentos a gente acaba mudando, né? Eu faço um texto inicial, tal, vou em 2, 3 dias e vou ali tentando ver como está, se alguém está colocando ali como favorito. Vais aprendendo, não é? Vais aprendendo. E altero alguma coisa, não inicialmente que aquele vai ser o mesmo. Então... Sim, porque o anúncio tem isso, o anúncio é dinâmico, não é? É dinâmico. Às vezes, aliás, cada vez mais, não é? Agora um anúncio com 15 dias já foi visto por toda a gente que tinha que o ver, não é? Exato.
Diz-me uma coisa, escreves diferente se for um imóvel. Falávamos um bocadinho que o teu primeiro negócio na IAD foi um apartamento pequenino, central. Escreves diferente se estiveres a pensar num investidor ou se estiveres a pensar em alguém que o vai habitar? Sim. E, dito isto, sem preconceber, não é? Porque nós nunca sabemos quem é que no final nos vai comprar o imóvel, mas escreverias diferente se estivesse a pensar num investidor ou se estivesse a pensar numa família que ele vai morar? Sim. Porque há imóveis que já nos dá as características de que vai ser um investidor ou uma família. Então, certamente, o texto, até mesmo as imagens, a gente tem que direcionar para esse público que a gente já está esperando abordar. Né? Agora a pergunta polémica. A verdade nua e crua ou também os defeitos do imóvel? Ou seja, quando eu escrevo um anúncio, escrevo os pontos fortes do imóvel ou escrevo os pontos fortes e os pontos fracos? Eu prefiro sempre colocar os pontos fortes, porque a gente está atraindo o cliente ao imóvel. O resto serão objeções que a gente pode combater. Mas uma coisa que eu não faço, eu não utilizo Photoshop em imagem nenhuma. Até mesmo o equipamento que eu utilizo nem há hipótese de se fazer isso. Ele é todo fechado, não tem como fazer. Então, a pessoa que utilizar e chegar por aquelas imagens, ela vai perceber defeitos. O que vai chegar lá é o que viu nas imagens. É o que viu. Tanto que eu já tive clientes que disseram assim, nossa, mas isso está mostrando todos os defeitos, aquela trinquinha na parede, enfim. E é o que é. Porque eu acho que vale mais levar o cliente, ele ter uma surpresa satisfatória depois e pequenas objeções do que o contrário. Que aí a gente perde mesmo a visita. Partilhas da opinião, Ingrid? Eu acho que é mais caracterizar e não adjetivizar. É isso. Ok? E eu acho que quando adjetivizamos, estamos a entrar em conflito com o cliente. Quando caracterizamos, estamos a dar as características do imóvel. Não temos por que inventar o que não existe, porque, como se costuma dizer, a mentira tem perna curta, chega lá ao imóvel e não vai ver nada daquilo que descrevemos. Mas, na verdade, tudo o que é adjetivos faz um choque diretamente com quem está à procura de casa. E isto, por exemplo, quando dizemos espaçosa moradia com 120 metros quadrados. Quem é que nos diz que do outro lado há uma pessoa que vive numa casa ou numa moradia? Que vai fazer um downsize exatamente. E que o espaçoso perdeu-se. Ou maravilhoso, bonito, catita, como já vi muitas vezes. Evitarmos qualquer tipo de adjetivos acaba por nós tentarmos transmitir a ideia correta do imóvel. Características boas, eu não digo, nós não vamos chegar lá e colocar os erros os defeitos do imóvel, porque o que pode ser um defeito para mim pode não ser para ti. Então acho que esse tipo de informação não é válida para quem está à procura de casa. Eu posso ver que há o teto tem umidade, mas se calhar para mim eu tenho um construtor na família que resolve esse problema e para mim está resolvido. Como muitas vezes o cliente diz, prefiro o que está à vista, não é? Exatamente. Do que o que não estou a ver, não é? Exatamente. O que é que eu não estou a ver. Agora o adjetivizar acaba por ser um ponto aqui um bocado... Falando nisso, vamos tocar, acho que é a altura de tocarmos num tema da atualidade e que de resto, não tanto nesta vertente, ou nesta vertente em específico, mas foi o tema do nosso primeiro episódio deste podcast, que foi a inteligência artificial. Tens alguma ideia de quantos textos ou de qual a percentagem de textos de anúncio hoje em dia que são escritos por inteligência artificial? Eu não tenho ideia e vou-vos dar esta informação porquê? Porque aqueles que eu tenho ideia são aqueles que visualmente nós conseguimos ver que foi feito mesmo por um chat. Portanto, não há outra maneira. Mas, na verdade, a inteligência artificial acaba por ser algo que nós propriamente alimentamos. Então, neste momento, quem sabe trabalhar com a inteligência artificial consegue fazer um bom trabalho. É possível fazer um bom texto? É possível fazer um bom texto, mas com muito cuidado, porque pode ser perigoso. Já tens essa experiência, André? Sim. Todos os meus textos hoje... que era uma dificuldade que eu tinha na formação do texto, e todos são feitos pela inteligência artificial. Mas suponho que, tal como no anúncio, nunca é o primeiro, não é? Sim, mas veja, até os meus anúncios antigos, eu revi todos os textos,
E o interessante nós conseguimos lá dar um copiar e colar, né? No que nós já temos e obviamente, conversar com a inteligência artificial do que eu quero que ele destaque mais e pego outras informações do sítio, enfim, algo que possa atrair mais o público e ele dá um resultado impressionante para a gente. Óbvio que nem sempre vai dar o que a gente quer. Nós vamos ter que alterar alguma coisa, reler o texto, mas é fantástico. Eu até inclusive posso vos dar aqui também uma dica para quem esteja agora a dar os primeiros passos. Primeiro se formarem, porque para termos este tipo de ações temos que ter, tu já vais tendo alguma experiência, mas quem não tem experiência deve-se primeiro informar como é que deve tratar. E, em segundo lugar, pode ser muito explorado no campo do SEO de Google, porque nós conseguimos também comunicar com ele e dizer, ok, eu quero fazer uma descrição basta, com informação necessária, de acordo com os pontos ou a informação que eu já tenho comigo, partilho com ele, mas ao mesmo tempo que me procures aqui o número de palavras-chave que eu posso utilizar neste texto para quando o Google, ou quando alguém faz uma pesquisa no Google, o meu consiga ser indexado mais facilmente. Portanto, isto é um mundo, só temos que saber utilizar. Ou seja, e começamos a complexificar aqui um bocadinho, não é? Eu estou a falar... Ou seja, eu estou a querer descrever aquele anúncio ao público-alvo e tenho que saber como é que aquele público-alvo pesquisaria aquele anúncio. É isso que me estás a dizer? É isso. E ele pode te ajudar nesse sentido. Na otimização. Exatamente. Sobretudo, eu costumo dizer que a internet, como é um mundo, nós podemos procurar o mundo lá. E uma das maneiras uma maneira muito simples, eu não sei se já sabia, mas às vezes só para tentar pesquisar uma palavra-chave, basta colocarmos no próprio, na caixa de pesquisa do Google, e ele vai nos dar imensas palavras-chave que é o mais pesquisado nessa zona. Portanto, isso também nos ajuda a ter aqui mais um pontinho adicional. Acho que para ter uma boa descrição, não podemos esquecer, e quando estamos a falar com o chat, não podemos esquecer-nos também de dar os pequenos pontos que queremos, a zona de envolvência, o que é que nós queremos enfatizar, portanto, deixar com mais realce. Sobretudo, sermos mais humanos. E com essa informação que nos é dada, humanizá-la. Porque... Isso é o paradoxo dos tempos modernos, não é? É que nós recorremos ou socorremos da inteligência artificial para nos dar o resultado mais humano possível, não é? Exato. E, portanto, esse é verdadeiramente o desafio. Voltando um bocadinho a isto dos textos e das imagens, qual é a importância, André, da tua experiência? Dessa experiência que porque é essa experiência de fazer o anúncio, ou de fazer o melhor anúncio possível. Sim. Porque eu acho que esse é também compromisso do consultor imobiliário com o cliente, não é? Muitas vezes nós... não é muitas vezes nós, acho que se calhar nós já não pensamos assim, mas pode pensar-se que o imóvel vale por si, o que hoje em dia é relativamente discutível, não é? É que o imóvel é bom ou mau em absoluto, o que é difícil de ser o caso, mas qual é o teu investimento emocional, digamos assim, nessa procura de retratar aquele imóvel, e qual é o peso da envolvente, em que contexto aquele imóvel se insere, não é? Porque muitas vezes, e agora quando as pessoas se vão por via também dos preços a que chegaram os imóveis em algumas zonas, as pessoas vão sendo obrigadas a procurar em zonas mais ou menos naturais. Como é que tu te posicionas também relativamente a isso? Ou seja, se tens essa consideração, ou seja, este imóvel provavelmente pode ser para alguém que não conhece tão bem esta zona, como é que eu invisto isso também? E até que ponto também aí a inteligência artificial pode responder?
Sim, e aproveitando, né, já aprendi mais uma, né, sobre as peças-chave, né, as palavras-chave para trazer um anúncio. Nem tinha pensado nisso, mas faz parte do AdWords. Vai chegar e vais rever os teus anúncios. Vou rever os meus anúncios, com certeza, certamente. Então, veja, isso que o Alfredo está a dizer é bastante importante nesse momento, porque nós sabemos que as famílias estão se afastando das áreas centrais, né? Mais precisamente aqui, vamos falar do Porto, né? E eu percebo que há muitas novas construções nas cidades que estão ali, né? Sempre à beira desse raio. Só que é um público diferente, né? Já tive algumas angariações, fiz um trabalho também excelente com a tomada de drone, mais as imagens. Só que eu não vi o mesmo retorno que a gente está acostumado na área central. Mas eu não direcionei o público-alvo correto para o meu imóvel. Porque ali eu teria que explorar mais famílias, né? E foi onde nos meus anúncios eu acabei por não fazer, né? Agora eu estou com uma segunda oportunidade também de apartamentos novos que estão saindo nas zonas aí, exteriores, né, da área central. E agora com essa nova ajuda, né, certamente eu vou conseguir atingir o objetivo com mais eficácia. Mas eu vejo que tem que ser dessa forma. Nós temos que analisar caso a caso. E entendo também que para o lado do consultor é muito dinâmico e às vezes o que tu mais quer é pôr logo o anúncio no ar, né? Como eu digo para os meus afiliados, se tu quer pescar, tu tem que pôr pelo menos a vara com isca na água. Se tiver fora, você não vai pescar mesmo, né? E às vezes a gente não toma esse devido cuidado, né? Isso leva-me a uma pergunta, Ingrid, do teu ponto de vista, que agora que já percebemos que a Ingrid traz dicas importantes, vamos tentar sacar mais. Ponto 1, e porque o mercado é super rápido hoje em dia, né? Mais vale eu pôr um anúncio nos portais depressa, não muito bem, mas amanhã faço melhor. Ou seja, se é preferível eu ter um anúncio qualquer porque o mercado é rápido e reage porque eu quero mostrar aquela angariação, ou se espero um bocadinho e faço um anúncio melhor. Essa é a primeira questão. E a segunda questão tem um bocadinho a ver com isto também, como o mercado é muito rápido, com que periodicidade eu devo refrescar o meu anúncio, com que periodicidade eu devo mudar as fotos, mudar o texto. O que é que nos podes dizer em relação a isso? Ok, na primeira questão acho que o mais importante é sabermos que tipo de imóvel é que nós temos. Porque estamos a falar de um imóvel que nós sabemos que em termos de preço vai ter uma rotatividade muito rápida. Eu daria a sugestão de tentar ao máximo possível dar a informação que eu tenho nesse momento e no dia seguinte se tratar, mas só por uma questão de não perder o negócio, apenas isso. Se for um imóvel já com um valor, com um foco de um cliente determinado, estamos a falar de imóveis de mais de 500 mil euros, eu diria que seria melhor aguardar. Pensar bem no anúncio. Porque o nosso cliente, essa pessoa que tem esse poder aquisitivo para comprar esse imóvel, não é uma pessoa que está à procura de algo barato. Portanto, vai ter em conta outros fatores e vai ter em conta a confiança que pode depositar ou não em quem está por trás. Isto é um jogo que nós estamos sempre a ver informação, mas não vemos a cara da pessoa que está a mediar o imóvel. E é muito importante que quando nós passamos a informação que seja uma informação segura e que transmita segurança, porque estamos a falar de uma compra de um bem que para muitas famílias é para o resto da vida. Portanto, não estamos a comprar umas calças, uns sapatos, não é? É algo que tem um peso muito grande e esse acompanhamento todo é de grande importância para essa família ou para quem está a adquirir esse bem. Portanto, eu diria, é algo que sai muito rápido, um arrendamento, algo podemos colocar, damos a maior informação possível para ele também sair nas pesquisas que são feitas, mas ao mesmo tempo no dia seguinte temos que ter o cuidado também de trabalhar. Agora, algo que tenha um valor um bocadinho mais pesado, é melhor trabalhar logo de raiz bem o imóvel para ele entrar. E a segunda pergunta que me tinha feito, com que periodicidade devemos revisitar o anúncio e refrescá-lo, refazê-lo? Nós
estamos a ver que o nosso mercado maioritariamente é um mercado aberto, certo? Provavelmente nós temos um imóvel que também está em mais 5 imobiliárias. Eu tenho que ter sempre cuidado da minha fotografia de capa não ser a mesma que os meus colegas têm. Isto porquê? Porque vai dificultar a minha venda. Porque se no dia anterior já estava, eu só tenho angariação hoje e vou inserir hoje, a pessoa que já está à procura nessa zona já viu já e não vai imóvel. abrir o meu imóvel. Mas eu quero que ela abra, eu quero que ele veja que eu tenho algo a acrescentar diferente dos outros. E aí eu sempre peço para analisar a concorrência. Nós trabalhamos numa fábrica de sabonetes, eu tenho que saber quem são os meus concorrentes. É igual, se eu sou expert numa zona, eu tenho que saber quem tem o meu imóvel também, eu tenho que saber quem que está a mediar, de que maneira que o está a fazer e eu vou ser melhor. Porquê? Porque eu quero ganhar a venda. Portanto, isto é o jogo da concorrência, certo? Então, eu diria sempre que nós devemos ter a análise como é que estamos, devemos estar sempre a atualizar, até porque vamos tendo novas ideias. Eu dou um exemplo. Eu não tinha dado conta de angariar um imóvel numa zona e essa angariação que fiz na primeira vez, eu faço uma descrição com algumas informações. Mas eu depois passo na mesma zona e eu dou conta que para além do mercado, que eu já tinha na descrição, aparece uma farmácia, um hospital, então eu vou tentar dar mais informação, porque isto é importante para quem está a comprar. Ou também fui fazer uma visita e eu recebo o input de quem vai fazer a visita comigo e eu vou tentar aplicar para rebater objeções do primeiro que vai fazer essa leitura. Portanto, aqui eu acho que devemos estar sempre a atualizar o imóvel. Sobretudo quando temos muitas visitas e ninguém o compra. Temos que ver o que é que se passa. Estávamos a falar sobre isso antes de começarmos a gravar e achei curioso. E fala-nos um bocadinho sobre isso, André, porque acho que pode ser útil também para quem nos está a ouvir. E a Ingrid estava agora a apontar nesse sentido. Ou seja, eu posso chegar ao imóvel e apontar a câmara para onde toda a gente apontaria a câmara, ou posso procurar aquele ângulo um bocadinho diferente, aquele enquadramento menos provável que me vai dar uma outra imagem do imóvel. Ajuda-nos um bocadinho a perceber esse teu posicionamento quando tu usas uma câmara, um equipamento de uma marca que toda a gente no mercado conhece e que tem um tripé e que pousas. Exatamente. Onde é que tu decides, tu entras naquela casa e onde é que tu decides pousar o tripé? Olha, aproveitando a continuação do que disseste, né, sobre os concorrentes, eu faço muito isso. Se eu pego uma angariação, ela tem mais de uma imobiliária, eu coloco todos eles como meu favorito. Eu preciso saber se eles estão tirando do ar, se não estão colocando, se estão trocando fotos ou que não estão. Eu estou sempre de olho no concorrente. Procuro todos através das nossas ferramentas, que fica fácil, né? Mas, enfim, respondendo a pergunta, sim, é essencial a nossa visão de como seria essa foto, né? Procurar os melhores ângulos, obviamente que alinhar, né, as fotografias e como a Ingrid disse, nunca utilizar as fotos semelhantes, principalmente a de capa, senão é a mesma, ele nem vai perceber que é outra imobiliária, porque quem está procurando não está procurando isso, não está vendo essa diferença, ele está olhando o imóvel, ele vê um que é muito semelhante, vai passar direto. Então a dica sempre e o que eu costumo sempre dizer para os colegas em que eu fiz o trabalho como ajuda, enfim, tire o máximo de imagens, que essa é a única oportunidade que tu tens de estar no imóvel. Não dá para ligar para o cliente depois e dizer, olha, não ficou boa o que eu tirei. Vou voltar. Imagem faltando é um problema. A mais, tá de sobra, que ela vai ser para esse momento da segunda pergunta, do refresh. Que aí você vai ter outras imagens. Então, às vezes, era um imóvel, um T2, às vezes a pessoa estava esperando 30 fotos, mandava 80, 90. Tudo isso? Sim. Aí tem das partes externas, vários outros ângulos, outro tipo de ângulo, que isso sempre vai fazer, a intenção não é confundir o cliente, mas é dar um outro ponto de vista, para que ele venha se apaixonar por aquele anúncio e, consecutivamente, é da paixão que sai a venda, né, no imóvel. Agora, talvez voltando um bocadinho a ti, porque também precisava, e nós daqui a bocadinho terminamos, mas precisava de mais uma ajuda preciosa tua.
Ok, fiz... a métrica, a maior métrica é simples. Se tenho leads ou não tenho leads e se consigo fazer visitas ou não consigo fazer visitas. Esta é a métrica mais óbvia para um consultor imobiliário. Mas, Ingrid, a que indicadores, há mais algum indicador a que o consultor imobiliário deva estar atento? Ou seja, se eu saio em muitas... se eu saio nos resultados de muitas pesquisas, mas ninguém me clica no anúncio, isto é um indicador? É um indicador que a fotografia não está a puxar, não é intuitiva a visualizar o anúncio. E temos o outro indicador que ela aparece em muitas pesquisas, mas ninguém clica, é o preço. Okay. São os dois principais indicadores que nós temos. E nós podemos fazer até um balanço de ver, ok, este imóvel foi visto tantas vezes, na listagem ninguém clicou. Quando vamos ver, o preço dele é muito superior para a mesma tipologia na mesma zona. Então acaba por ser, nós tentamos ao máximo possível ajudar com a informação que está dentro do portal, mas recomendamos sempre que reveja, porque pode não ser o preço adequado. Nós não somos profissionais no setor nesse campo, claro. Portanto nós só recomendamos, mas a verdade é que não há nada melhor que ter o input dos próprios clientes quando pesquisam. Se eu tenho na mesma zona e ele passa muito pela listagem, quer dizer que há pesquisas que indicam que há pessoas à procura. Ou seja, aquele produto naquela zona tem interesse, mas àquele preço provavelmente não. Provavelmente não. E quando clicam e não contatam, é porque a imagem... É a fotografia. Não... Ok. Portanto, só saio nos resultados, só saio na listagem, não tenho cliques, provavelmente preço. Se tenho cliques, mas não tenho leads, provavelmente imagem. Estás de acordo, André? Sim. Parece uma pista? Totalmente de acordo. Muito bem. Última questão, e assim para terminarmos, Ingrid, o que é o futuro? O que é o futuro dos portais imobiliários? O que é o futuro da pesquisa do cliente dos portais imobiliários? O que é que vocês têm andado a pensar sobre isso? O que é que nós podemos começar a preparar para o futuro? Há tecnologia, há inteligência artificial, em que é que isso provavelmente vos vai impactar enquanto portal imobiliário e em que é que nós temos que nos começar já a preparar? Nós já temos ferramentas e pronto, como já tínhamos falado anteriormente, a partir de maio vamos ter aqui uma mudança bastante grande. Eu acho que indiscutivelmente a inteligência artificial vai ser algo que vai marcar os próximos anos, mas sempre para otimizar tarefas, porque eu acho que neste meio nós não podemos descuidar também, por muito que sejamos um portal, de que estamos a lidar com pessoas. Então eu acredito que seja mais para otimizar recursos, tarefas, garantir também uma rapidez em termos de resposta ao cliente e em termos de procura em si, sermos mais incisivos numa procura que é feita, chegarmos ao que o cliente pede, sem fazer qualquer tipo de astrologia ou estar a tentar adivinhar o que ele quer, mas em base àquilo que ele nos dá, dessa informação, tentarmos ao máximo possível chegar a mais informação para entregar ao cliente, mas sobretudo no back-office, portanto, para quem é o nosso parceiro, também tem aqui muitas ferramentas que o ajudam no dia-a-dia, que consiga com isso otimizar tempo, porque o tempo é dinheiro e o dia inteiro, o vosso dia é na rua, conversar com famílias, a tentar angariar imóveis, a levar a visitas. Portanto, eu acho que vai ser mais neste âmbito de otimização, de pesquisas, das tarefas serem muito mais rápidas, de vocês conseguirem ter mais informação. Acho que sobre tudo isso, porque quando já chegam, já vão muito mais bem preparados a um cliente com a informação toda, mas eu acredito que seja mais por aí e não... É mais humanizado, acredito que sim. E já agora... por falar nisso, André, uma das coisas que nós na IAD conseguimos graças à tecnologia é que de facto nós trabalhamos 365 dias por ano, sim. 24 horas por dia. Com portanto, Covid, se necessário for. O cliente às 6 da manhã ou às 5 da manhã vê um anúncio teu, clica no anúncio, preenche um formulário. Se tu estás acordado, podes responder na hora. Até que ponto isso essa rapidez
de resposta, de facto, porque nós fazer ter um belíssimo produto a preço, fazer um excelente anúncio, mas depois demorar 3 dias a responder ao cliente pode ser complicado. Isso por um lado, qual é a relevância disso para ti? E em que é que o futuro te pode tornar a vida mais fácil enquanto consultor imobiliário? Sim, certamente a inteligência artificial ela vai nos ajudar nisso, principalmente nessa pronta resposta, mas também penso que temos que nos capacitar muito mais para poder lidar com ela também, né? Mas certamente todos que se capacitarem a isso, penso que vão ter respostas mais rápidas, vão ter o melhor anúncio, o mais atrativo, e eu penso assim, eu vejo mais como uma grande oportunidade para todos. Não sinto em nenhum momento, pelo menos para já, como uma ameaça, porque o humano jamais vai ser substituído, né? Pelo menos penso eu, né? Porque temos sentimentos, né? Tomamos as dores dos outros e a máquina, ela pode ser preparada para isso? Sim, mas para já ainda não, né? Mas ela aprende connosco, não é? Como isto é, daí o lado magnífico e simultaneamente assustador da tecnologia que ela aprende connosco. Muito. Mas para ela aprender connosco, nós temos que aprender com ela também, não é? Exatamente. Muito obrigado por nos terem ajudado a perceber como fazer um melhor anúncio para vender um imóvel mais rapidamente. Nós voltamos em breve para mais um episódio do nosso podcast Let's Get Real Estate. Obrigado, André. Eu que agradeço. Obrigado, Ingrid.